Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos às conversas sobre a União Europeia, hoje com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. O primeiro ponto que temos aqui em agenda tem a ver com uma reunião que aconteceu na passada semana da rede Europe Direct, na qual participou. Pois, é um momento anual onde se reúnem, portanto, os 19 centros desta rede, são 19 nacionais, 500 à escala europeia, e onde aproveitamos para trocar algumas impressões. Algum dos pontos também de análise foi o atual contexto político da União Europeia, sempre algo que também se discute nestas reuniões. Um ponto da situação em relação ao plano de investimento da Europa, que é uma área-chave, nomeadamente no combate, portanto, ao desemprego, e a verdade é que os números agora apresentados revelam que até à data foram já criados na Europa cerca de 300 mil postos de trabalho à conta deste também conhecido como Plano Juncker. E também tivemos uma situação engraçada, portanto, no segundo dia de reuniões, que foi a apresentação de um relatório sobre o programa Erasmus, em particular para o nosso país. Portanto, 30 anos, estamos a celebrar 30 anos deste programa. Convém dizer que Portugal sempre teve desde o primeiro momento, portanto o programa iniciou-se em 87, nós entramos em 86, portanto somos daqueles países que desde o primeiro momento estamos lá presentes. E portanto foi um momento interessante, porque foi apresentado, portanto, este relatório feito por duas investigadoras da Universidade Nova de Lisboa, que apresentaram, portanto, esse estudo, e inclusivamente acabou por ser curioso porque pediram também a alguns estudantes Erasmus para fazer alguns depoimentos, e não é que também para o meu espanto uma das estudantes que lá estava era precisamente madeirense, e portanto também achei piada para essa situação, e pronto, é sempre positivo este tipo de encontro. Também se referiu, penso eu, no decorrer desse encontro, ao Ano Europeu para o Património Cultural, que será assinalado em 2018, portanto... Sim, o anúncio do Ano Europeu do Património Cultural 2018 já teria sido feito. Quer dizer, o que falta agora fazer especificamente no nosso país será o lançamento oficial deste Ano Europeu. Sim. Portanto, prevê-se que seja para dezembro, não é? Sim. Às vezes pode haver algum atraso, portanto há de ser em princípio em dezembro. Como se sabe, a coordenação nacional das atividades que irão decorrer ao longo de 2018 está a cargo de Guilherme de Oliveira Martins, portanto foi a personalidade indicada para assumir essa função, e portanto o que se sabe também, portanto o objetivo central deste Ano Europeu é incentivar, portanto, a partilha e a apreciação, obviamente, do vasto património cultural que a Europa dispõe, sensibilizar também, obviamente, para a história e para os valores comuns da Europa, e por essa via tentar aproximar novamente também os cidadãos, a reforçar, digamos, que o sentido de pertença de todos nós a um projeto europeu que, pronto, precisa sempre de alguns impulsos, e eu creio que o património cultural é daqueles temas coerentes e que poderá constituir uma narrativa positiva novamente para relançarmos o projeto europeu. Uma referência ao discurso, um discurso breve de Jean-Claude Juncker na sessão plenária de Estrasburgo em 24 de outubro, onde se referiu aos incêndios que aconteceram recentemente em Portugal e Espanha. Sim, tinha portanto esta nota apenas para dizer que, de facto, o Sr. Presidente da Comissão, de facto, obviamente manifestou a solidariedade para com as tragédias que ocorreram quer no nosso país, quer em Espanha, mas sobretudo em Portugal, não é? Há aqui uma frase que destaca, ele refere que a solidariedade é uma virtude essencial na nossa União. Infelizmente já reparamos, foi a mesma solidariedade que foi evocada para tentar resolver o problema dos refugiados, e já se percebeu que nem sempre, quando é necessária, essa solidariedade dos Estados-membros aparece. Mas gostaria aqui de destacar outra coisa, e passo a citar, são palavras do Sr. Juncker, que ele refere o seguinte: não é normal que, quando o incêndio se declara num domingo de manhã em Portugal, tínhamos de esperar até quarta-feira à noite para ver chegar o primeiro avião de ajuda europeu. Portanto, ele está aqui-se a referir não à ação interna do país, mas ao facto de Portugal ter ativado o chamado
Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Portanto, pedido de ajuda, no fundo, um pedido de ajuda formal, formal aos restantes Estados-membros, e esse pedido do domingo teve o seu efeito prático passado quase 3 dias. E, portanto, isto apenas não interessa agora as razões que levaram a isso. Mas portanto, é o assumir que é necessário agilizar estes processos. É o assumir que alguma coisa correu mal. Eu, honestamente, apreciei este momento, este gesto de humildade. Não vale a pena agora discutir mais nada em relação a isso. Correu mal, mas, e obviamente, assumir que, tendo corrido mal, terá que haver uma revisão para o futuro no que toca ao funcionamento deste mecanismo imediato de ajuda a qualquer Estado-membro. Nova estratégia para as regiões ultraperiféricas, pode falar-se disso a partir de declarações de Jean-Claude Juncker? A partir de declarações, aliás, esta semana corria, portanto, num dos matutinos regionais, uma carta precisamente de conjunta, no fundo, de Juncker e da comissária Corina Cretu, que esteve cá também na região há algum tempo, e onde reconhecia, portanto, a importância das regiões ultraperiféricas. São 9, como se sabe. Esse reconhecimento de características muito especiais destas 9 regiões ultraperiféricas estão previstas no chamado Tratado de Funcionamento da União Europeia, no artigo 349, mas também, como se sabe, e, portanto, em 2004 houve uma estratégia por parte da Comissão na forma como se iria lidar com estas RUP, como é vulgarmente conhecida, e essa estratégia foi agora revista, digamos assim, ou foi apresentado um conjunto de propostas na última reunião que teve lugar em Bruxelas em março deste ano, no 4º Fórum das Regiões Ultraperiféricas, em que, obviamente, também aqui a região esteve representada ao seu mais alto nível. E, portanto, neste momento, o que nós temos nesta semana foi uma reunião que olhou mais atentamente para esta proposta? Olhou para esta proposta e, por aquilo também que ainda não tive a oportunidade de ainda ver com atenção os resultados deste encontro, mas ao que parece houve uma abertura muito grande, digamos assim, da Comissão Europeia, afirmando mesmo, em alguns casos, por aquilo também que já me apercebi, a Comissão não terá ido tão longe quanto se desejava e não foi tão clara em relação ao apoio extraordinário que irá dar às regiões ultraperiféricas, mas noutras situações ficou claro que irá haver o reconhecimento desta especificidade regional. Só para dar um exemplo, na questão das competências e da mobilidade, portanto, a Comissão assume que irá dar aos jovens das RUP um estímulo financeiro, não diz exatamente em que moldes é que irá decorrer, para que participem mais no programa Erasmus e no Corpo Europeu de Solidariedade. Portanto, isto é apenas um exemplo. Um outro, a existência de melhores ligações de transporte, reconhecendo que o transporte é fundamental para o desenvolvimento económico das RUPs. Isso também é reconhecido por parte da própria Comissão, que, aliás, se compromete a lançar um estudo para identificar as necessidades de ligação. Aliás, é uma reivindicação que tem sido feita constantemente, inclusive aqui pela Madeira, no que toca a estes problemas dos transportes, e compromete, aliás, a própria Comissão, em casos justificados, a cofinanciar portos e aeroportos, obviamente aqui atendendo às situações específicas de cada região. Portanto, pareceu-me assim um pouco, fazendo uma leitura na diagonal, que ainda não tive tempo de ver as conclusões com muita atenção, mas que houve de facto esta abertura por parte da Comissão, e que essa abertura veio muito ao encontro daquilo que eram as reivindicações apresentadas por estas RUP. Jean-Claude Juncker tem estado, digamos, no topo das notícias, até porque concedeu uma entrevista à RTP, a Paulo Dentinho. Creio que um exclusivo, não é, para a RTP? Um exclusivo. O que é que realça dessa entrevista? Eu pessoalmente, confesso-lhe que gostei da entrevista, não é? Posso ser suspeito para dizer isto, mas não gostei tanto das intervenções após a entrevista, daqueles debates que são promovidos e que se vê... de comentário, talvez. Sim, alguns comentários um bocadinho... permite-me a expressão, um bocadinho aquela cassete que não muda realmente de registro, é sempre a mesma coisa, é o disco rescate, se nós quisermos, em que de facto acusações de que não se acrescenta nada, esta Europa assim não serve, é preciso outra Europa, e começa a ser já aborrecido, digamos assim, peço desculpa pela expressão, mas começa a ser aborrecido de facto este desejo por uma outra Europa, mas que não sabe bem exatamente qual é que é. Portanto, é que é depois curioso, é que quem critica também não avança, seja na área da económica, na área social. Bom, mas sim, evidente que não está tudo bem nesta Europa, claro que não, mas então o que é que não está bem e o que é que a gente pode fazer melhor? Também seria interessante, e portanto essa entrevista, sendo uma entrevista
pouco mais de, não sei, 20, 30 minutos, não deve ter sido mais do que isso. Ele tentou abordar realmente, o Paulo Dentinho percorre aqui uma série de questões em que o Sr. Junqueira o que fez foi responder de forma objetiva a essas mesmas questões. Pareceu-me aqui, há um aspecto a destacar que é, e que tem sido apontado por muitos especialistas como um erro crasso dentro da União Europeia, que explica às vezes até o afastamento das pessoas em relação às questões europeias, que é a questão da comunicação, a forma de comunicar os temas europeus. E nisso o Junqueira esteve, na minha opinião, brilhante, ou seja, falou numa linguagem clara, extremamente acessível, que qualquer pessoa que estivesse interessada em ver aquela entrevista percebia, discordando ou concordando com aquilo que ele dizia, não é? Mas percebia aquilo que estava em cima da mesa. E, portanto, ele focou vários aspectos, passou pela situação do Brexit, destacaria este aspecto, que apontou os nacionalismos como aquilo que ele chama o veneno que impede a Europa de agir em conjunto para que nós possamos ter mais peso à escala mundial, não é? Falou também da situação da Catalunha, dizendo que não, obviamente a Comissão não tem que intervir neste problema que é de Espanha. E, portanto... Falou na Europa a várias velocidades. Falou também, na Europa a várias velocidades, não escondendo que o seu desejo, voltando a falar naquela questão do futuro, no fundo, os tais cenários, 5 cenários, que ele gostaria que se avançasse, obviamente, todos juntos, numa Europa, obviamente, a 27, está aqui claro que já não é uma Europa a 28, mas também reconhece que, se calhar, pode haver esta necessidade de alguns na Europa avançar um pouco mais rápido que outros, o que ele refere que gostaria que, quando alguns estivessem a avançar nesse ritmo mais rápido, quando isso acontecer, que os outros pudessem se pronunciar sobre esse avanço e que estivessem também lá presentes. Portanto, reconhecendo que podem haver, de facto, ritmos diferentes, mas que estejamos todos juntos, não é, neste projeto europeu. Foi atribuído o Prémio Sakharov 2017 para a liberdade de pensamento à oposição venezuelana. Exatamente, portanto, o prémio existe desde 88, portanto, recompensa personalidades ou entidades que se esforçam por defender os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Para este ano haviam 3 candidatos, portanto, havia aqui a Aura Lolita Chávez, que é uma defensora dos direitos humanos na Guatemala. A oposição democrática venezuelana era o segundo candidato e depois, terceiro, um jornalista sueco, que tem alguma dificuldade em pronunciar o seu nome, e que também já foi nomeado no passado e que era finalista agora para 2017. A atribuição do prémio foi, de facto, para a oposição venezuelana, pela coragem, isto são palavras do Presidente do Parlamento Europeu, pela coragem demonstrada por estudantes e políticos na luta pela liberdade. Portanto, é novamente mais um sinal claro, mais importante do que o prémio em si. Estamos a falar de um prémio monetário de 50 mil euros, não... É simbólico. É simbólico, atendendo às circunstâncias, que já foi dito que de resto seria para apoiar famílias que estivessem, cujos familiares tivessem sido vítimas deste regime, não é? Mas é uma mensagem clara do Parlamento Europeu ao governo de Nicolás Maduro. O anúncio não foi pacífico também. O anúncio não foi pacífico. Houve ali algumas reações verdade. Às quais reagiu depois o Presidente do Parlamento Europeu. Eu creio que isso terá passado um bocadinho à margem. Não tenho... Esteve nos noticiários. Sim, apareceu, é verdade, apareceu um pouco, mas de facto houve um momento desagradável que foi no anúncio da vitória, da atribuição desse prémio. Houve realmente uns deputados, ou umas deputadas, eurodeputadas, que se insurgiram e que libertaram algum riso perante esta nomeação, o que causou de facto um embaraço muito grande a quem lá estava, ao próprio Presidente do Parlamento Europeu, que exaltou-se e que disse que aquele tipo de atitude era completamente injustificável. E isso me leva também a uma questão, numa Europa de 500 milhões, onde apenas 751 pessoas têm o privilégio de ser deputados no Parlamento Europeu, como é que se consegue que pessoas dessa natureza lá cheguem, não é? Porque, de facto, eu não sei que motivos é que esses ou essas eurodeputadas teriam, mas não é uma conduta própria de uma casa que representa os europeus. O que ele pediu foi que se respeitasse a vontade da maioria, tinha sido votado, e, portanto, a decisão portanto, aquilo não tinha não é discussão. uma conduta correta de quem representa uma instituição tão nobre como é o Parlamento Europeu. Marco Teles, vamos falar do concurso de fotografia. Este concurso
está válido, digamos assim, até o dia 10 de novembro, portanto ainda há tempo para concorrer. Não é inovador, digamos assim, mas eu explico o contexto. Este concurso surge portanto, na celebração ou no fundo, na mobilização do plano de investimento para a Europa e, no fundo, corresponde a um desafio que foi lançado pela representação da Comissão Europeia e que alguns EDICs, alguns centros de informação europeia, se juntaram para fazer este concurso. O Europe Direct Madeira também, obviamente, fez parte. O objetivo é simples, aliás, é um concurso semelhante a um que nós já fizemos cá no passado com estabelecimentos de ensino da região, que é tirar uma fotografia de um investimento europeu, de um projeto, de uma obra, onde esteja clara lá a identificação, a placa, onde se comprova o financiamento europeu, e enviar essa fotografia para o mail deste evento. Aliás, o site é muito fácil de ir lá buscar informação, é www.invest.eu. Toda a informação está lá, os prémios são interessantes, enviar uma fotografia, basta apenas ter 16 anos. Concurso de fotografia encontra a marca UE, União Europeia, na tua região. Exatamente. E o prazo está a chegar ao fim, é a 10 de novembro. Marcos Teles, ficamos por aqui. Até à próxima conversa. Até uma próxima então, Marta.